Olá, pessoal. Mais um vídeo. Esse é o terceiro vídeo do transmissor de FM baseado no kit Datapool de transmissor do Laboratório de Eletrônica. Esse aqui é o diagrama do estágio amplificador. Eu vou chamar amplificador de potência, embora o transistor utilizado aqui seja um transistor de baixa potência, porque comparado com o oscilador do transmissor, aquele que eu mostrei no primeiro vídeo, com o varicap fazendo a modulação em frequência, o nível de sinal que ele gera é muito baixo. Não é suficiente para colocar numa antena para que seja... Esse daqui é o estágio final do transmissor. Então, o sinal de áudio passa por um pré-amplificador de áudio para elevar o nível gerado no microfone. Quando você fala na frente do microfone, a tensão é da ordem de 10 milivolts. E então precisa de uma tensão da ordem de 1 volt, 2 volts, para ser aplicado no varicap para fazer a modulação em frequência. Depois disso, o sinal gerado ali no oscilador, que no nosso caso era um oscilador Hartley, controlado pelo varicap, os níveis de sinal ali é da ordem de centenas de milivolts, uma amplitude muito pequena. E a impedância do transistor ali, na saída dele, não é muito baixa. E vocês podem ver aqui, está representado aqui a antena, esse é o símbolo clássico de antena. As antenas profissionais, elas têm impedância de 50 ohms. Então, esse é um trabalho relevante, transformar a impedância de 50 ohms numa impedância que o transistor trabalhe numa região de polarização, de reta de carga dele, que fique confortável para a quantidade de potência que aquele transistor pode fornecer. Nesse caso, o 2N2222, um transistor muito famoso no mundo todo, o nível de potência dele é da ordem de centenas de miliwatts. Então, ele fornece 100 miliwatts, 200, até 500 miliwatts ele consegue fornecer sem aquecer demais. Ele tem um invólucro metálico, é o TO92, e tem essa aparência, parece um chapéuzinho, né? E ele tem uma aba em volta, é todo de metal, pequeno, isso aqui tem aproximadamente 3, 4 milímetros de diâmetro, e os 3 terminais, emissor, base e coletor, são dispostos, e essa aba aqui na borda de metal indica o emissor dele. Se você olhar ele por baixo, ele tem essa aparência, o emissor aqui, a base aqui e o coletor. Base e coletor. Então, é até possível colocar um dissipador de calor nele para que exija dele um pouco mais de potência do que ele dá simplesmente com o invólucro dele de alumínio. Mas não é clássico fazer isso. Quando se quer mais potência do que isso, coloca-se um outro transistor à frente, amplificando mais o sinal fornecido por esse transistor. O estágio anterior um BF494 é um transistor de baixa potência de sinal. A gente costuma dizer que em eletrônica a gente usa a expressão transistor de sinal. Toda vez que você ouvir a expressão transistor de sinal, significa que ele trabalha com pequenas amplitudes, alguns milivolts de amplitude, e com potência muito baixa, 1 miliwatt, 2 miliwatts, uma potência muito baixa. Toda vez que você ouvir a expressão transistor de potência, refere-se a um transistor que já é capaz de entregar algo como meio watt, 1 watt, ou seja, uma potência da ordem de watt. É o de média potência. E os transistores de alta potência são aqueles que fornecem dezenas e centenas de watts, né? Então, essa classificação ela não existe formalmente, mas os fabricantes usam isso
coloquialmente, vamos dizer assim, na documentação, e isso torna parcialmente oficial. Então, os técnicos, os engenheiros, usam essa expressão transistor de sinal, transistor de média potência e transistor de alta potência. Então, seria aqui um transistor de sinal, ele está trabalhando com amplitude da ordem de dezena de milivolts, centena de milivolts, aqui já com amplitude maior e uma potência maior, já com centena de miliwatts, né? Média potência e para alta potência. Então, transistores acima de 10 watts já são considerados transistores para alta potência. E centena de watts para alta potência, com certeza. Bem, então, aqui está o estágio, 2 estágios amplificadores. Aqui a entrada está representado aqui um conector de entrada, geralmente é um conector blindado que recebe o cabo coaxial que vem do oscilador. Então, aqui entra o sinal. E esse primeiro estágio de pequeno sinal, um transistor de baixa potência, faz uma pequena amplificação, aqui é ajustado, eu já vou fazer uma explicação rápida de como é feito o ajuste, e vai para o transistor de média potência, e ele então entrega para a antena. Aqui o caso particular importante é que as antenas profissionais têm 50 ohms, então é necessário fazer o casamento de impedância. Essa expressão é um pouco irregular, porque, na verdade, não há um casamento de impedância. O que há é um circuito ressonante, indutor e capacitor, que faz com que a impedância de 50 ohms seja vista pelo transistor como uma impedância, por exemplo, de uma centena de ohms, 200 ohms, uma impedância dessa ordem, já que ele é de média potência. Então, a impedância que ele tem que entregar o sinal, a partir dos 12 volts, não pode ser uma impedância muito baixa, senão seria exigido dele muita potência. Então, a expressão casamento de impedância, ela não cabe muito bem, porque não há propriamente um casamento de impedância. O que há aqui é um circuito que transforma a impedância da antena numa outra um pouco mais alta, para colocar o ponto de operação do transistor numa região em que ele possa trabalhar com aquele nível de potência que o fabricante deu para ele. Então, é assim que funciona. Então, aqui, o estágio que faz, aspas, o casamento de impedância entre a impedância necessária no coletor do transistor e os 50 ohms da antena. Cabe aqui uma observação rápida. A maioria das antenas, ou quase totalidade das antenas, trabalham com impedância de 50 ohms. Toda antena profissional ela é projetada para trabalhar com 50 ohms. Houve uma época em que as antenas tinham 600 ohms, como a de polo dobrado, por exemplo. A antena de polo clássica de meia onda tem uma impedância de 75 ohms aproximadamente. Por essa razão, os televisores Muito bem. Uma interrupção, um problema de rede. Ok. Então, depois dessa interrupção, vamos continuar aqui. Então, a impedância de 50 ohms da antena, ela é transformada numa impedância da ordem de centenas de ohms para que coloque o transistor de saída trabalhando numa região e que esteja dentro das características de potência especificadas pelo fabricante. Muito bem. Aqui, o estágio casador de impedância, ele tem um circuito com ressonância série e um capacitor que provoca uma ressonância paralela. Então, aqui é feito um ajuste
de ressonância na frequência que se pretende transmitir. E a reatância do indutor é colocada em série com a impedância de 50 ohms. O capacitor vai cancelar a reatância e, com isso, provoca uma transformação de impedância. Esse outro capacitor aqui, que está em paralelo com a saída, com o restante da reatância desse ponto, através do transistor e através do indutor aqui para a massa, forma um circuito ressonante paralelo. Então, os dois são ajustados para o máximo de sinal de saída. A forma correta de ajuste dos transmissores, em qualquer transmissor de radiofrequência, é não só faça o ajuste do nível de potência de saída, ajustando o circuito ressonante para trabalhar na sua frequência de ressonância e transferir o máximo de potência possível para a antena. Não só isso, também é instalado um analisador de espectro na saída de antena, junto com a carga da antena, e é feita a análise do espectro em volta do sinal de transmissão. É muito comum um erro de polarização, um erro de ponto de operação por uma impedância refletida de maneira errada. É comum o transistor trabalhar numa região que provoca distorção e apareçam harmônicos do sinal transmitido, do sinal que se pretende transmitir, apareçam harmônicos. Então, além do sinal da portadora, que você quer transmitir, aparecem outros sinais que são produzidos pela distorção gerada no transistor. E o circuito ressonante, ele ajusta também a impedância para que traga o transistor para uma região onde a distorção seja a menor possível. E isso reduz a geração de sinais harmônicos na saída para a antena. Muito bem. Aqui uma polarização que é bastante curiosa. Veja, por exemplo, esse estágio aqui. Um resistor de 33K e 4K7. Então, uma parcela dos 12 volts da alimentação é aplicada entre a base e a massa. Subtraído 0,7, 0,6 ou 0,7 do VBE, dividido pelo 470 ohms, vai determinar a corrente de polarização do transistor. Observa que essa proporção significa que, mais ou menos, aqui uma parte próximo de 5 kΩ e aqui cerca de 6 vezes maior. Então, de 7 partes aqui, uma parte está aqui. Então, isso resulta em uma tensão um pouco menor do que 2 volts aqui, na base do transistor, essa proporção de resistores. E então coloca o transistor BF494 trabalhando numa região linear, porque cerca de 1 volt aqui no resistor de 470 ohms, então isso vai dar aí por volta de 2 mA. Para esse transistor, ele está trabalhando na região linear. Então, esse transistor está polarizado na região linear, trabalhando com um amplificador comum. Observe que não tem realimentação de emissor, foi feito um desacoplamento com um capacitor de 1 nanofarad aqui no emissor. O sinal do coletor é sintonizado por esses 2 trímeres. Observe a simbologia. Então, aqui, esse daqui representa um capacitor variável, geralmente com acesso no painel do equipamento, e esse aqui representa um capacitor trimmer, que significa o capacitor de ajuste fino. Então, por isso, esse T aqui. E, normalmente, ele é instalado dentro do equipamento. O operador do lado de fora do equipamento não tem acesso a ele. Ele é exclusivamente para quem faz manutenção e ajustes dentro do equipamento. Então, esses 2 trimmers aqui, eles fazem o ajuste da frequência de ressonância desse indutor que está no coletor do transistor. Ele, através dos 12 volts aqui, ele é alimentado pelo indutor, através do indutor aqui. Então, a corrente de polarização passa pelo indutor. E esse conjunto, esses 2 capacitores em série, fazem a ressonância do indutor L3. A proporção desse capacitor e desse capacitor de ajuste formam um divisor de tensão e, através da proporção deles, quem estiver fazendo o ajuste do transmissor ajusta a quantidade de radiofrequência que vai para o estágio final. Então, eles formam
um divisor de tensão capacitivo. Muito bem. E aqui chama a atenção o fato de que tem um resistor de 1K2 aqui e 47 ohms. Significa que nessa proporção, a tensão em cima do 47 ohms é muito baixa. Apenas o suficiente para deixar o transistor no limiar da condução, o que significa que provavelmente esse transistor, se levantarmos o ponto de operação dele, ele está trabalhando um pouco abaixo do corte, provavelmente no limiar do corte, e significa que ele está trabalhando em classe B. E trabalhando em classe B, significa também que os semiciclos positivos do sinal vindo daqui levam o transistor à condução. Então, o transistor normalmente está no corte e quando vem o semiciclo positivo, o transistor então conduz. Esses pulsos de corrente gerados no coletor provocam campo magnético do indutor L4 e no indutor L5. E eles, então, junto com os capacitores, formando o circuito ressonante, a partir desses pulsos, na frequência do oscilador, lá por volta de 90 MHz, na faixa de FM. Então, essa sequência de 90 milhões de pulsos por segundo energiza a bobina 90 milhões de vezes por segundo, e a bobina e o capacitor, ou as bobinas e os capacitores, complementam a senoide. Então, o pulso de energia é dado, gera o campo magnético. Quando o pulso cessa, a própria bobina e os capacitores, as bobinas e os capacitores, eles complementam a onda. Então, eles acabam gerando uma onda senoidal a partir de pulsos de energia transmitidos daqui do estágio anterior para esse transistor. Então, os pulsos de corrente que o transistor provoca aqui no estágio de saída, vindo da alimentação de 12 volts, então gera uma senoide na frequência de 90 MHz, aproximadamente. Quem determina a frequência é o oscilador local aqui do transmissor, onde está lá o varicap fazendo a modulação. Então vai para a antena, e da antena vai para o espaço em volta, ao redor da antena, gerando um campo variável na frequência aproximada de 90 MHz, ou seja, o campo magnético é variável 90 milhões de vezes por segundo. Esse campo magnético se propaga pelo espaço, quando encontrar uma antena, vai produzir uma tensão nessa antena, uma corrente e uma tensão nessa antena, que vai para um receptor, e daí se completa o ciclo, né? Muito bem. Algumas observações para encerrar aqui. Um capacitor de entrada de apenas 100 picofarad. Por quê? Porque na faixa de 90 a 100 MHz, a reatância de um capacitor de 100 picofarad é baixa o suficiente para que o sinal seja acoplado para a base do transistor. E a polarização do transistor não afeta o estágio anterior e nem a polarização do estágio anterior afeta a base desse transistor. Aqui, observa-se aqui em cima, um indutor que tem um núcleo de ferrite, significa que o valor dele de indutância é um pouco mais alto que o normal, talvez da ordem de algumas centenas de microhenry, né? Talvez uma centena de microhenry, para que os sinais de radiofrequência daqui não passem para a linha de alimentação, para a fonte de alimentação. Esse indutor, ele tem uma reatância alta para que o sinal de radiofrequência não vá para a fonte de alimentação, mas ele tem uma resistência no fio baixa, muito baixa, da ordem de meio ohm ou até menos do que isso, e a corrente elétrica passa pelo indutor e alimenta os transistores, inclusive o estágio oscilador que vem antes desse estágio amplificador aqui. Aqui também aparece, e nítido no esquema, quem desenhou o esquema quis mostrar a seguinte intenção. Próximo à conexão do indutor do coletor do transistor e do resistor de polarização de base, tem um capacitor de 1 nanofarad para massa. Significa que a reatância desse capacitor, para essa ordem de frequência, de 90 a 100 MHz, ela tem uma reatância muito ele tem uma reatância muito baixa,
E para esses sinais de radiofrequência, ele equivale a um curto-circuito. Isso é mais uma forma de garantir que os sinais de radiofrequência gerados aqui no circuito do transistor não passem para a linha de alimentação e nem para outro estágio anterior. Novamente, próximo ao indutor do coletor desse transistor e o resistor de polarização, outro capacitor de 1 nanofarad. Ele, literalmente, ele não está em paralelo para efeito de reatância com aquele outro capacitor, porque tem um filete de circuito impresso que traz a alimentação desse estágio para esse estágio. Numa frequência tão alta, um filete de circuito impresso pode atuar como um indutor e provocar uma queda de tensão de radiofrequência e até mesmo irradiar. A placa de circuito impresso, ela pode irradiar onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética pode interferir no funcionamento de outros equipamentos. Então, todo projetista de radiofrequência ou de circuitos digitais chaveando em alta velocidade, todo projetista coloca muitos capacitores de desacoplamento na linha de alimentação. E, sempre que possível, muito próximo ao elemento que provoca as correntes de alta frequência. Então, veja, esse transistor tem um capacitor de desacoplamento próximo à alimentação dele. Vem o filete de circuito impresso até outro estágio, tem outro capacitor. Vem o filete de circuito impresso até o estágio do oscilador, que está anterior a ele, outro capacitor, e assim sucessivamente. Muito bem. Espero que eu tenha dado uma visão, embora rápida, né? Uma visão curta do funcionamento, mas espero que tenha sido suficiente para trazer uma visão interessante, né, do que é um transmissor de FM, ainda que seja um kit didático, não é uma aplicação profissional, mas reflete bem, muito bem, os projetos de transmissores profissionais. Eu costumo lidar com esse tipo de transmissor e eu conheço bem os circuitos profissionais e é exatamente esses daqui, traduz bem esse comportamento. Resta ainda uma visão aqui, só para encerrar, puseram aqui, para se faça uma medida da tensão de radiofrequência, para que se possa medir com osciloscópio ou com um multímetro digital a quantidade de sinal de radiofrequência que tem indo para a antena, puseram um divisor de tensão aqui, uma relação até de baixa redução, 150 ohms para 10K, então praticamente o sinal vem para cá, e para não afetar demais a impedância de saída, colocaram um resistor de 150 ohms ali. Um diodo, um N4148, faz a retificação desse sinal de frequência da ordem de 90 a 100 MHz. Ele é um diodo muito conhecido por ser um diodo rápido para retificação de sinais em alta velocidade, como radiofrequência. Depois um capacitor de filtro para que os pulsos retificados fiquem armazenados e ali aparece então uma tensão contínua, que pode ser medida com um multímetro digital, e os ajustes do transmissor para que tenha máxima potência de saída pode ser feito ajustando para a máxima tensão nesse ponto aqui. Então isso aqui é conhecido como ponta de prova de RF, ponta de prova de radiofrequência. É um detetor de amplitude, né? É um demodulador, mas é um detetor de amplitude, um retificador simples, né, de meia onda, um capacitor para armazenar. Então, ele atua para fazer medidas de radiofrequência. É comum, inclusive, os técnicos terem na bancada um circuito desse separado para acompanhar sinais de radiofrequência ao longo dos estágios, medindo com um multímetro convencional, um multímetro digital na escala DC, usando um retificador desse tipo para fazer as medidas. Muitas vezes, inclusive, usam um diodo bem antigo, um N34 ou um N64 de germânio, que são capazes de retificar sinais de pequena amplitude, menor do que o 0,6 que o N4148 consegue retificar. Então,
eu encerro aqui. Agradeço muito a presença de vocês, virtual, claro, né? E muito obrigado, então, pela audiência e até o próximo vídeo.